Existem lugares onde o silêncio não significa ausência, significa espera. Eu nunca acreditei em nada que não pudesse ser explicado por uma causa natural, uma razão lógica, uma sequência de eventos previsíveis. Minha vida sempre foi assim, prática, organizada, sem espaço para superstições ou medos irracionais. Trabalhei durante anos como zelador do cemitério municipal de São Jerônimo, um lugar comum, sem histórias famosas, sem lendas urbanas, apenas um terreno amplo nos arredores da cidade, onde as pessoas vinham enterrar seus mortos e seguir em frente com suas vidas. Era um trabalho tranquilo, solitário na maior parte do tempo, e eu gostava disso. Gostava do silêncio, da rotina previsível, da sensação de estar fazendo algo útil sem precisar lidar com muita gente. O cemitério ficava numa área de transição entre o urbano e o rural, cercado por um muro baixo de tijolos desgastados pelo tempo, com portões de ferro que rangiam levemente quando abertos. Não era um lugar assustador durante o dia. Havia árvores antigas espalhadas entre os túmulos, algumas bem cuidadas, outras abandonadas há décadas. Os caminhos eram de terra batida na maior parte, com algumas trilhas de pedra irregular que levavam aos setores mais antigos. A iluminação era falha, postes amarelados espaçados demais que criavam mais sombras do que claridade quando a noite caía. Mas isso nunca me incomodou. Eu conhecia cada centímetro daquele lugar, cada curva, cada túmulo, cada árvore. Era meu território, meu trabalho, minha responsabilidade. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. Durante essas 8 horas, eu fazia rondas regulares, verificava se os portões estavam trancados, se não havia sinais de vandalismo, se tudo estava em ordem. Às vezes, consertava alguma cerca caída, limpava folhas acumuladas nos caminhos, anotava túmulos que precisavam de manutenção. Era um trabalho simples, repetitivo, quase meditativo. Eu levava uma garrafa térmica de café, um rádio pequeno que tocava música baixinho para quebrar o silêncio absoluto, e uma lanterna potente que raramente precisava usar porque conhecia o caminho de cor. Eu morava sozinho num apartamento pequeno a uns 20 minutos dali, dirigia até o cemitério todas as noites, estacionava meu carro velho na entrada lateral e começava minha ronda. Não tinha família próxima, poucos amigos, nenhum compromisso social que me prendesse. O trabalho noturno me agradava justamente por isso. Eu podia passar a noite inteira sem falar com ninguém, sem ter que fingir interesse em conversas vazias, sem precisar sorrir para pessoas que não me importavam. Não era tristeza, era apenas preferência. Eu gostava da minha própria companhia, gostava do silêncio, gostava da paz que só a noite trazia. Durante os primeiros anos, nada fora do comum aconteceu. Houve algumas tentativas de invasão, adolescentes querendo fazer gracinha, um ou outro morador de rua tentando encontrar abrigo entre os túmulos. Eu sempre os mandava embora com firmeza, mas sem agressividade. Nunca tive problemas sérios. O cemitério era tranquilo demais para atrair o tipo errado de atenção. Não havia túmulos de pessoas famosas, nenhuma história macabra que circulasse pela cidade, nada que pudesse transformar aquele lugar num ponto de curiosidade mórbida. Era apenas um cemitério comum, onde pessoas comuns eram enterradas e esquecidas. Eu me acostumei aos sons da noite. O vento passando entre as árvores, fazendo as folhas farfalharem num ritmo constante. O canto distante de grilos e cigarras, que às vezes ficava tão alto que parecia preencher todo o espaço ao redor. O barulho ocasional de um carro passando na estrada próxima, já tarde demais para ser trânsito regular. O rangido dos portões, quando o vento batia contra eles. Passos de animais pequenos, gatos, gambás, ratos, se movendo entre os túmulos. Todos esses sons se tornaram parte da minha rotina, tão familiares que eu deixava de percebê-los conscientemente. Era como música de fundo, presente mas ignorada.
A primeira vez que algo diferente aconteceu foi tão sutil que eu quase não notei. Era uma terça-feira, início de março, uma noite sem lua com céu nublado. O ar estava pesado, úmido, com aquele cheiro de chuva que ainda não caiu, mas que você sabe que está vindo. Eu estava fazendo minha segunda ronda da noite, por volta da 00:30, caminhando pelo setor mais antigo do cemitério, onde os túmulos datavam de décadas atrás. Muitos estavam cobertos de musgo, com inscrições desgastadas pelo tempo, cercas de ferro enferrujadas, fotos ovaladas tão desbotadas que mal dava para ver os rostos. Era um lugar que eu sempre achei melancólico de uma forma estranha, não assustador, apenas triste. Todas aquelas pessoas, todas aquelas vidas vividas e esquecidas, reduzidas a pedras rachadas e nomes ilegíveis. Eu estava olhando para baixo, verificando se algum túmulo tinha sido danificado recentemente, quando ouvi passos. Não eram meus passos. Eu tinha parado de andar. Estava parado ali, de pé, imóvel, segurando minha lanterna apagada porque não precisava dela naquele momento. E os passos continuaram, lentos, regulares, como alguém caminhando sem pressa. O som vinha de algum lugar à minha esquerda, talvez a uns 20, 30 metros de distância, difícil dizer com certeza no meio daquela acústica estranha que os túmulos criavam. Liguei a lanterna e apontei na direção do som. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando fileiras de túmulos, árvores, sombras alongadas. Nada, nenhum movimento, nenhuma pessoa. Nenhum animal grande o suficiente para fazer aquele tipo de som. Fiquei parado, ouvindo. O som tinha cessado no momento em que a luz acendeu. Esperei 2 minutos. Silêncio total. Apenas o vento, as cigarras, nada mais. Pensei que talvez tivesse sido um galho caindo ou algum animal que eu tinha assustado com a luz. Desliguei a lanterna e continuei minha ronda, sem dar muita importância ao incidente. Mas aconteceu de novo na noite seguinte. Mesma hora, quase no mesmo lugar. Eu estava verificando um túmulo que tinha sido vandalizado semanas atrás. Alguém tinha arrancado a cruz de ferro do topo, quando ouvi de novo. Passos, lentos, pesados, regulares. Som de sola contra terra batida, inconfundível. Dessa vez virei rápido, sem ligar a lanterna primeiro, tentando pegar de surpresa quem quer que estivesse ali. Não vi nada. Apenas escuridão, formas vagas de túmulos, árvores balançando levemente com o vento. O som parou assim que me virei. Como se quem quer que estivesse caminhando tivesse percebido que eu estava prestando atenção e decidido ficar imóvel. Acendi a lanterna. Nada. Nenhum sinal de movimento, nenhuma silhueta, nenhuma sombra fugindo. Gritei: "Tem alguém aí? O cemitério está fechado!" Minha voz ecoou entre os túmulos e voltou para mim levemente distorcida. Nenhuma resposta, apenas o vento e as cigarras. Fiz uma busca cuidadosa naquela área, verificando atrás de cada túmulo maior, atrás das árvores, procurando por sinais de que alguém tinha estado ali recentemente. Não encontrei nada, nenhuma pegada na terra solta, nenhuma marca de que alguém tinha pisado na grama crescida entre os túmulos. Nada. Voltei para a guarita, pensando que talvez estivesse trabalhando demais, dormindo mal, ouvindo coisas que não existiam, mas eu sabia que não era isso. Eu conhecia a diferença entre sons reais e imaginação. Tinha ouvido passos, concretos, físicos, reais. Alguém ou alguma coisa estava caminhando entre os túmulos à noite. Nas noites seguintes, comecei a prestar mais atenção. Parava com mais frequência durante minhas rondas, ficava imóvel, apenas escutando. E ouvia. Nem sempre, nem toda noite, mas com frequência suficiente para estabelecer um padrão. Passos. Sempre no setor antigo. Sempre por volta da 00:30, 1 da manhã. Sempre lentos, regulares, sem pressa, e sempre parando assim que eu tentava localizar a origem do som. Comecei a mudar minha rota, tentando pegar de surpresa quem quer que estivesse ali.
Às vezes me aproximava pela esquerda, outras pela direita, outras dava a volta completa e vinha por trás. Não adiantava. O resultado era sempre o mesmo. Passos que paravam assim que eu me aproximava, nenhum sinal visual de quem ou o que os estava fazendo. Pensei em várias explicações. Talvez fossem moradores de rua que conheciam minha rotina e se escondiam quando me ouviam chegar. Talvez adolescentes fazendo algum tipo de brincadeira elaborada. Talvez um animal que eu não estava familiarizado. Alguma espécie noturna que andava de forma estranhamente parecida com passos humanos. Todas essas explicações faziam sentido racionalmente, mas nenhuma explicava completamente o que eu estava experienciando. Porque os passos não eram erráticos como seriam de um animal. Eram medidos, constantes, como alguém caminhando com propósito, e não havia variação. Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma velocidade. Se fossem pessoas se escondendo, eventualmente eu teria visto alguma, pegado uma desprevenida, encontrado algum rastro. Mas não, nada. Apenas o som, sempre presente, sempre evasivo. Depois de 2 semanas ouvindo os passos quase todas as noites, comecei a sentir algo diferente. Uma sensação sutil, difícil de descrever. Era como se o ar ficasse mais pesado no setor antigo. Mais denso, como se houvesse mais resistência ao me mover. A temperatura parecia cair alguns graus. Não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para eu notar, para sentir um arrepio leve na nuca. E havia algo mais. Uma sensação de estar sendo observado. Eu sei como isso soa. Sei que parece imaginação, paranoia, medo irracional. Mas não era. Era uma sensação física, concreta, como quando você sabe que alguém está olhando para você mesmo sem ver a pessoa. Aquela consciência periférica de uma presença, de uma atenção direcionada. Comecei a sentir isso toda vez que entrava no setor antigo após a meia-noite. Era quase palpável, como uma pressão leve contra a pele, como estar debaixo d'água rasa demais para ser perigosa, mas profunda o suficiente para ser notada. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que estava deixando minha imaginação correr solta, que estava criando conexões onde não existiam, que os passos tinham uma explicação perfeitamente racional que eu simplesmente não tinha descoberto ainda. Mas a sensação persistia e piorava. Uma noite, 3 semanas depois que os passos começaram, aconteceu algo diferente. Era uma quinta-feira, céu limpo, lua crescente fornecendo luz suficiente para ver sem precisar da lanterna. Eu estava fazendo minha ronda habitual. Passou da 1 da manhã, caminhando pelo caminho principal que cortava o setor antigo. Não estava prestando atenção especial aos sons. Estava apenas andando, pensando em nada em particular, quando vi uma figura. Parada entre 2 túmulos, uns 50 metros à frente, parcialmente obscurecida por uma árvore. Parei imediatamente. Meu coração acelerou, não de medo, mas de alívio. Finalmente ia descobrir quem estava fazendo aqueles passos, quem estava invadindo o cemitério todas as noites. Levei à mão a lanterna, mas não acendi ainda. Queria me aproximar sem assustar a pessoa, sem dar chance de fugir. Comecei a andar devagar, silenciosamente, mantendo os olhos fixos na figura. Ela não se movia. Estava simplesmente parada ali, de costas para mim, como se estivesse olhando para um dos túmulos. Pela silhueta, parecia ser uma pessoa de altura média, usando algo escuro, talvez um casaco ou uma capa. Cabelos longos, ou talvez apenas sombras criando essa impressão. Me aproximei mais. 40 metros. 30. A figura continuava imóvel, perfeitamente parada, sem nenhum movimento, nem mesmo o balanço natural do corpo de alguém que está de pé, mas vivo, respirando. Era uma imobilidade absoluta, como uma estátua. 20 metros. 15. Comecei a sentir algo estranho. A temperatura tinha caído. Minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor, apesar de ser março, apesar de não fazer tanto frio.
O ar estava pesado, denso, difícil de respirar. A sensação de estar sendo observado aumentou drasticamente, mas não vinha da figura à frente. Vinha de todos os lados, como se múltiplos olhos invisíveis estivessem fixados em mim. 10 metros. A figura ainda não tinha se movido, nem 1 milímetro. Nenhuma indicação de que tinha percebido minha aproximação. E foi aí que percebi algo que fez meu estômago afundar. Não havia som de respiração. Nenhum movimento do peito, do ombros, nada que indicasse que aquela pessoa estava respirando. E mais, não havia sombra. A lua estava alta, clara, criando sombras definidas de todos os túmulos, de todas as árvores. Mas a figura não projetava sombra nenhuma. Era como se a luz simplesmente passasse através dela sem interagir. Parei de andar. Minha mão tremeu levemente ao segurar a lanterna. Algo estava errado. Muito errado. Aquilo não era uma pessoa. Não podia ser. Pessoas têm sombra. Pessoas respiram. Pessoas se movem, mesmo que minimamente. Acendi a lanterna. O feixe de luz atravessou o espaço e iluminou nada. Não havia ninguém ali. O lugar onde a figura estava vazio. Apenas grama, terra, um túmulo antigo com uma cruz de pedra desgastada. Nenhuma pessoa, nenhuma sombra, nenhum sinal de que algo ou alguém tinha estado ali segundos atrás. Corri até o local, iluminando tudo ao redor. Verifiquei atrás da árvore, atrás dos túmulos próximos. Procurei por qualquer sinal de movimento na escuridão ao redor. Nada. Ninguém. Impossível que alguém tivesse fugido tão rápido sem fazer barulho, sem deixar rastro. Impossível. Fiquei ali parado, respirando pesado, tentando processar o que tinha acabado de ver. Ou não ver. Ou ver e depois não ver. Minha mente estava lutando para encaixar aquela experiência em algum tipo de lógica, alguma explicação que fizesse sentido, mas não conseguia. Tinha visto algo. Tinha visto claramente uma figura humana parada, sólida, real. E então, no instante em que a luz da lanterna a alcançou, simplesmente não estava mais lá. Voltei para a guarita mais cedo naquela noite. Não terminei minha ronda. Sentei na cadeira velha, tomei café que já estava frio, segurei minha cabeça com as mãos e tentei pensar racionalmente. Tinha que haver uma explicação. Talvez fosse um truque de luz, sombras criando a ilusão de uma forma humana. Talvez meus olhos cansados tivessem interpretado errado alguma combinação de árvore e túmulo e escuridão. Talvez eu estivesse mais cansado do que pensava, dormindo menos do que deveria. Mas eu sabia que não era isso. Tinha visto, com clareza. Não era uma ilusão, não era cansaço, era algo que eu não conseguia explicar. E isso me perturbava profundamente, porque eu sempre conseguia explicar as coisas. Sempre havia uma resposta lógica, sempre havia uma razão. Pensei em contar para alguém. Meu supervisor, talvez, ou alguém da administração do cemitério. Mas o que ia dizer? Que estava vendo pessoas que desapareciam quando olhava diretamente para elas, que estava ouvindo passos que não deixavam pegadas, iam pensar que eu estava ficando louco ou inventando desculpas para não trabalhar direito. Iam me transferir, ou pior, me demitir. Então não contei nada. Continuei trabalhando, noite após noite, mas agora com uma atenção diferente, uma atenção constante. Cada som me fazia parar e ouvir. Cada sombra me fazia olhar 2 vezes, e os passos continuavam. Toda noite, sem falta, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. E comecei a ver mais figuras, não todas as noites, mas com frequência crescente, sempre no setor antigo, sempre após a meia-noite, figuras paradas entre os túmulos, perfeitamente imóveis, sem sombra, sem som. Às vezes via uma, às vezes 2, uma vez vi 3 ao mesmo tempo, espalhadas pela área como sentinelas silenciosas. Sempre de costas para mim, ou de lado, nunca de frente.
sempre desaparecendo no momento em que a luz da lanterna as alcançava, ou quando eu piscava, ou quando desviava o olhar por uma fração de segundo. Comecei a evitar o setor antigo. Mudei minha rota para passar por ele o mínimo possível, apenas o suficiente para cumprir meu dever, mas sem me demorar. Mas não adiantava. As figuras começaram a aparecer em outros lugares. No setor novo, próximo à guarita. Uma vez vi uma parada do lado de fora da janela, olhando para dentro. Apenas por um segundo, uma forma escura contra o vidro, e então nada. Parei de dormir direito. Quando chegava em casa de manhã, exausto, deitava na cama, mas não conseguia descansar de verdade. Fechava os olhos e via as figuras, paradas, observando, esperando, não sei esperando o quê, apenas esperando. Pesquisei online sobre o cemitério, procurei por histórias, lendas, qualquer menção a atividades estranhas. Não encontrei nada. São Jerônimo era um cemitério comum, sem história conhecida de assombrações, sem eventos traumáticos registrados, sem nada que pudesse explicar o que eu estava experienciando. Conversei casualmente com o zelador diurno, um homem mais velho chamado Seu Antônio, que trabalhava ali há décadas. Perguntei se ele já tinha ouvido falar de algo incomum acontecendo à noite. Ele riu e disse que cemitério sempre teve histórias, mas que eram apenas histórias, gente com imaginação fértil demais. Perguntei se ele sabia de outros funcionários noturnos que tinham reportado algo estranho. Ele pensou um pouco e disse que sim. Havia tido um zelador antes de mim que tinha pedido transferência depois de alguns meses, mas ele não sabia por quê. Só sabia que o homem parecia tenso nas últimas semanas. Não conversava muito, ficava olhando para os lados o tempo todo, como se esperasse ver algo. Tentei encontrar esse ex-funcionário, mas não consegui. A administração não quis fornecer informações pessoais, alegando privacidade. Fiquei com aquela informação, aquela pequena confirmação de que talvez eu não estivesse louco, de que talvez outra pessoa tivesse visto o que eu estava vendo. 1 mês e meio depois que tudo começou, tive a experiência mais intensa. Era uma terça-feira, início de abril, noite fria e sem vento. O ar estava parado, pesado, com aquela qualidade estranha que precede tempestades. Nuvens baixas cobriam o céu, bloqueando completamente a lua e as estrelas. A escuridão era quase absoluta, o tipo de escuridão que parece ter substância, que parece pressionar contra você. Eu estava na guarita, verificando o registro de visitantes do dia. Uma tarefa burocrática que geralmente fazia para passar o tempo entre as rondas. Eram 2h15 da manhã. O rádio estava desligado porque a recepção estava ruim, apenas estática. O silêncio era completo, nem mesmo as cigarras cantavam, como se todo ser vivo tivesse decidido se esconder. Ouvi os passos novamente, mas dessa vez eram diferentes, mais altos, mais próximos. E não era apenas um conjunto de passos, eram vários, múltiplos. Como se várias pessoas estivessem caminhando ao mesmo tempo, todas no mesmo ritmo lento e constante. Levantei imediatamente, peguei a lanterna, fui até a porta. Os passos vinham do setor antigo, claramente audíveis apesar da distância. Passos sincronizados, regulares, como uma procissão silenciosa. O som ecoava estranhamente no ar parado, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Saí da guarita e comecei a andar na direção do som. Meu coração batia rápido, mas não era exatamente medo o que eu sentia. Era algo mais complexo, uma mistura de terror e curiosidade, de repulsa e necessidade de saber. Precisava ver, precisava entender o que estava acontecendo, o que aquelas coisas eram, por que estavam ali. Os passos continuavam, constantes, sem parar dessa vez. Quanto mais eu me aproximava, mais altos ficavam, mais claros. Eram definitivamente passos de múltiplas pessoas, caminhando juntas, sem pressa. Não havia vozes, nenhum outro som além dos passos. Apenas aquele bater rítmico contra a terra, incessante,
hipnótico. Cheguei à entrada do setor antigo e parei. Os passos estavam bem à frente agora, talvez a 50 metros de distância, no meio do caminho principal que cortava aquela área. Acendi a lanterna, mas mantive o feixe apontado para baixo, iluminando apenas meus pés. Respirei fundo, preparei mentalmente e então levantei a lanterna. A luz revelou o caminho à frente. Túmulos de ambos os lados, árvores criando sombras alongadas e figuras. Várias figuras, andando. Eram 6, talvez 7, difícil contar com certeza porque estavam em posições diferentes, algumas parcialmente ocultas atrás de túmulos. Todas andavam no mesmo ritmo lento, todas na mesma direção, seguindo o caminho como se estivessem indo para algum lugar específico. Usavam roupas escuras, antiquadas, difícil distinguir detalhes na distância e na luz instável da lanterna. Não falavam, não olhavam para os lados, apenas andavam. Fiquei paralisado, assistindo. Parte de mim gritava para correr, para sair dali, para esquecer tudo aquilo e nunca mais voltar. Mas outra parte maior, mais forte, me mantinha ali. Precisava ver, precisava saber. As figuras continuaram andando, indiferentes à minha presença, indiferentes à luz da lanterna que as iluminava. Elas não projetavam sombras. Seus passos faziam som, mas quando olhei para o chão onde pisavam, não via marcas na terra solta, nenhuma perturbação na grama. Era como se o som existisse independente da ação física, como se fossem duas coisas separadas, acontecendo simultaneamente, mas sem conexão real. E então uma delas parou. Simplesmente cessou o movimento no meio de um passo, ficou completamente imóvel. As outras continuaram andando, passaram por ela sem reagir, sem diminuir o ritmo. A figura parada ficou ali, de costas para mim, perfeitamente estática, e lentamente, muito lentamente, começou a virar. Não era um movimento natural, era mecânico, rígido, como algo sendo rodado por uma força externa. Os ombros giraram primeiro, depois o tronco, a cabeça permanecendo na mesma posição até o último momento, criando um ângulo impossível no pescoço antes de finalmente girar também. Não queria ver o rosto. Sabia instintivamente que não deveria ver, que havia coisas que não eram feitas para serem vistas, verdades que eram destrutivas apenas por serem conhecidas. Mas não consegui desviar o olhar. Fiquei ali, hipnotizado pelo horror lento daquela virada, pela inevitabilidade daquele momento. A figura completou o giro, ficou de frente para mim. Onde deveria haver um rosto, havia apenas sombra. Não escuridão comum, mas uma ausência absoluta de luz, como se aquela parte da realidade tivesse sido apagada, removida. Era um vazio que meus olhos não conseguiam processar adequadamente, que criava uma sensação física de tontura, de náusea. E dentro daquela sombra eu sentia olhos. Não via, mas sentia, atenção fria, vazia, infinitamente antiga. As outras figuras pararam também. Todas, simultaneamente, cessaram o movimento, e então, juntas, começaram a virar. Apaguei a lanterna. Instinto puro, sem pensamento. Escuridão absoluta me envolveu. Fiquei ali parado, na escuridão completa, ouvindo meu coração disparado, minha respiração rápida e rasa. Silêncio. Os passos tinham parado. Nenhum som além do meu próprio corpo funcionando, além do sangue pulsando nos meus ouvidos. Esperei. Não sei quanto tempo. Segundos que pareciam horas. Minha mão tremia, segurando a lanterna apagada. Cada instinto gritava para acender a luz, para ver, para saber onde estavam as coisas. Mas um instinto mais profundo, mais antigo, me mantinha no escuro. Iluminar seria pior, ser visto seria pior. Finalmente, com a mão tremendo violentamente, acendi a lanterna novamente. Vazio. O caminho estava vazio. Nenhuma figura, nenhum movimento. Apenas túmulos, árvores, escuridão, além do alcance da luz. Como se nada tivesse acontecido.
como se eu tivesse imaginado tudo, mas eu não tinha imaginado. Tinha visto, claramente, múltiplas figuras, andando, virando, olhando. Eram reais. Tão reais quanto os túmulos, quanto a terra sob meus pés, quanto o ar frio que eu respirava. Voltei para a guarita correndo. Não me importei com dignidade, com parecer profissional. Corri como criança fugindo do escuro, como animal fugindo de predador. Tranquei a porta, acendi todas as luzes disponíveis, sentei na cadeira e tremi. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de algo mais profundo. Choque, talvez. Horror puro. O reconhecimento de que havia coisas no mundo que eu não entendia, que não podia entender, que minha mente racional simplesmente não tinha categorias para processar. Fiquei na guarita até o amanhecer. Não fiz mais rondas naquela noite. Quando o sol começou a nascer, quando a luz cinza da aurora começou a substituir a escuridão, senti um alívio tão intenso que quase chorei. Luz, dia, normalidade. Pessoas vivas andando pelas ruas lá fora, carros passando, o mundo continuando sua rotina indiferente. Pensei seriamente em pedir demissão, em simplesmente sair, encontrar outro emprego, qualquer outro emprego que não envolvesse estar sozinho no escuro com coisas que não deveriam existir. Mas precisava do salário, e mais que isso, parte de mim, uma parte pequena mas persistente, queria entender. Queria saber o que eram aquelas coisas, por que estavam ali, o que queriam, se é que queriam alguma coisa. Nos dias seguintes, pesquisei mais. Li sobre fenômenos paranormais, aparições, teorias sobre fantasmas e espíritos. A maior parte era lixo, histórias obviamente inventadas, explicações pseudocientíficas sem base nenhuma. Mas havia padrões. Relatos de pessoas vendo figuras sem rosto em cemitérios antigos. Histórias de procissões silenciosas, de espíritos caminhando rotas específicas sem desviar. Sempre à noite, sempre em lugares com história longa. Sempre figuras que não interagiam com o mundo físico além de serem vistas. Uma teoria que encontrei dizia que certos lugares guardavam impressões, ecos de eventos passados, como gravações reproduzindo infinitamente. Não eram espíritos conscientes, apenas resíduos de energia, padrões repetindo sem propósito nem consciência. Gostei dessa teoria. Era menos aterrorizante que a alternativa, que aquelas coisas eram conscientes, que me viam assim como eu as via, que tinham intenções e vontades próprias. Voltei ao trabalho. Tinha que voltar, mas mudei minha abordagem. Parei de tentar confrontar o fenômeno, parei de tentar iluminar as figuras, parei de investigar os sons. Fazia minhas rondas de forma mecânica, mantinha a lanterna apontada apenas para onde precisava ir, ignorava propositalmente qualquer movimento periférico, qualquer som estranho. Coexistia. Elas estavam ali, eu estava ali, e contanto que eu não prestasse atenção demais, tudo ficava bem. Funcionou durante um tempo. As figuras continuavam aparecendo. Eu as via ocasionalmente, sempre de relance, sempre desaparecendo quando olhava diretamente. Os passos continuavam audíveis todas as noites. Mas enquanto eu não reagisse, enquanto mantivesse minha rotina e ignorasse o inexplicável, havia uma espécie de equilíbrio tenso, até que uma noite algo mudou de novo. Era final de abril, lua cheia iluminando tudo com claridade prateada. Eu estava fazendo minha última ronda antes do amanhecer, por volta das 5:30 da manhã. O céu já começava a clarear no horizonte, aquela transição entre noite e dia, onde tudo tem uma qualidade irreal, suspensa entre dois estados. Passei pelo setor antigo. Tinha que passar, fazia parte da rota obrigatória. E vi algo diferente. As figuras estavam todas lá, talvez 8 ou 9 delas, mais do que tinha visto antes, mas não estavam andando. Estavam paradas, formando um círculo ao redor de um túmulo específico no centro do setor. Parei.
Não queria parar, queria continuar andando, terminar minha ronda, ir embora. Mas algo me segurou ali. As figuras estavam todas voltadas para o centro do círculo, para o túmulo. Era um túmulo antigo, sem nada especial. Apenas uma lápide de pedra simples, com nome e datas que eu não conseguia ler daquela distância. Fiquei observando. Elas permaneciam completamente imóveis, como estátuas. Não havia som, nenhum movimento, apenas aquela formação circular estranha, aquela atenção coletiva direcionada para um ponto específico. E então, enquanto eu assistia, uma delas, impossível dizer qual, todas eram praticamente idênticas, começou a se mover de novo, não andando, afundando. Lentamente descendo para dentro do chão, como se a terra estivesse absorvendo-a. Não havia buraco, nenhuma perturbação visual no solo. A figura simplesmente afundava, centímetro por centímetro, até desaparecer completamente sob a superfície. Outra começou o mesmo processo. E outra. Uma por uma, as figuras afundavam no chão, desaparecendo na terra sem deixar marca, sem criar distúrbio. Era lento, deliberado, quase cerimonial. A última figura permaneceu por mais tempo. Ficou ali, sozinha, parada sobre o túmulo central enquanto todas as outras desapareciam. E então, antes de começar a afundar também, virou. Olhou diretamente para mim. Mesmo na distância, mesmo sem poder ver detalhes do rosto, eu sabia que estava sendo vista. Não apenas olhada, vista, reconhecida, conhecida. Era uma atenção tão intensa, tão focada, que senti fisicamente como pressão contra meu peito, dificuldade para respirar. A figura permaneceu assim por um momento que pareceu eterno. E então lentamente levantou uma mão. Não acenou, não apontou. Apenas levantou a mão, palma para cima, em um gesto que poderia significar qualquer coisa. Oferecimento, convite, aviso, impossível dizer. E afundou. Desapareceu no chão como todas as outras, até não restar nada além do túmulo vazio sob a luz crescente da aurora. Fiquei ali parado, completamente incapaz de processar o que tinha acabado de presenciar. Minha mente estava em branco, sem pensamentos coerentes, apenas uma estática alta onde deveria haver lógica e razão. Quando finalmente consegui me mover, fui até o túmulo. Não sei porquê. Curiosidade suicida, talvez. Necessidade de algum tipo de confirmação física de que aquilo tinha realmente acontecido. O túmulo era de alguém chamado Jerônimo Costa, falecido em 1923, 100 anos atrás. Não havia nada especial sobre ele, nenhuma inscrição além do nome e das datas. A terra ao redor estava intocada, nenhum sinal de que algo havia afundado ali, nenhuma perturbação na grama crescida. Olhei ao redor do setor. Luz do dia estava chegando, transformando a escuridão em tons de cinza e azul claro. Os túmulos pareciam comuns, normais, apenas pedras e cruzes marcando mortos há muito esquecidos. Nenhum sinal do sobrenatural, nenhuma evidência do que eu tinha visto momentos atrás. Mas tinha visto, eu sabia, e aquele gesto final, aquela mão levantada, significava algo. Era comunicação, intencional, direcionada a mim. Terminei minha ronda em piloto automático, tranquei os portões, fui para casa. Não dormi. Fiquei sentado na sala, olhando pela janela enquanto o mundo acordava, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. A vida continuando como se nada estivesse errado, como se não houvesse coisas inexplicáveis acontecendo em cemitérios silenciosos durante a noite. Pensei muito sobre aquele gesto. O que significava? Um convite? Para quê? Para onde? Ou era um aviso? Sobre o quê? Ou talvez fosse simplesmente reconhecimento. Você me vê, eu vejo você, estamos cientes um do outro. Nos dias seguintes, as aparições diminuíram. Não desapareceram completamente, mas ficaram menos frequentes, menos intensas. Eu ainda ouvia os passos ocasionalmente, ainda via figuras de relance, mas não havia mais confrontos diretos.
Não havia mais momentos de atenção mútua como aquele. Talvez tenham percebido que eu não era uma ameaça. Ou talvez tenham conseguido o que queriam, qualquer que fosse. Ou talvez o ciclo simplesmente tivesse mudado, movendo para outra fase que eu não entendia. Continuei trabalhando. O que mais eu podia fazer? Precisava do emprego e, honestamente, uma parte de mim tinha se acostumado com aquilo, com a presença, com saber que havia mais coisas no mundo do que eu poderia explicar. Era perturbador, sim. Assustador, sim. Mas também era real. E havia algo estranhamente reconfortante na realidade, mesmo quando ela não fazia sentido. Às vezes, durante as madrugadas calmas, eu pensava naquelas figuras. Quem eram quando vivas? Por que permaneciam ali? O que as prendia àquele lugar, aquela rotina infinita de caminhar entre túmulos sob céu escuro? Sentiam algo? Pensavam? Ou eram apenas ecos vazios, padrões sem consciência, gravações reproduzindo eternamente? Não sei. Provavelmente nunca vou saber. O que sei é que o cemitério São Jerônimo não é apenas um lugar onde pessoas mortas são enterradas. É um lugar onde algo permanece, onde impressões antigas se manifestam de formas que desafiam compreensão, onde o silêncio não significa ausência, mas presença silenciosa. Ainda trabalho lá. Ainda faço minhas rondas todas as noites, ainda passo pelo setor antigo, ainda ouço passos que não deveriam existir, mas aprendi a conviver. Aprendi que há limites para o que podemos entender, que há mistérios que não são feitos para serem resolvidos, apenas experienciados. E aprendi que estar sozinho não significa necessariamente estar só, porque sempre que entro no setor antigo, após a meia-noite, sinto aquela presença, aquela consciência periférica de estar sendo observado. E embora devesse me assustar, embora devesse me fazer querer fugir, há momentos breves e estranhos, onde sinto algo que se parece com companhia. Não é conforto, não exatamente, mas é reconhecimento. Elas sabem que estou ali, eu sei que elas estão ali. E de alguma forma incompreensível, isso cria uma conexão tênue como névoa, mas real. Ontem à noite, passei pelo túmulo de Jerônimo Costa. Tinha uma flor fresca sobre a pedra. Não estava lá na minha ronda anterior. Não havia nenhum visitante registrado no cemitério durante o dia. Não sei quem colocou. Não sei se foi colocada por mãos vivas. Não perguntei. Apenas continuei minha ronda. Porque algumas perguntas não têm respostas que possamos suportar ouvir. Algumas verdades são pesadas demais para carregar. E às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente aceitar que o mundo é mais estranho, mais profundo, mais misterioso do que jamais imaginaremos. Hoje é terça-feira. Meu turno começa em algumas horas. Vou preparar minha garrafa térmica de café, vou pegar minha lanterna, vou dirigir até o cemitério. Vou fazer minhas rondas, vou verificar os portões, vou passar pelo setor antigo. E se eu ouvir passos, vou apenas ouvir. Se eu ver figuras, vou apenas ver. Não vou tentar entender, não vou tentar explicar. Vou simplesmente existir no mesmo espaço que elas, separados por véus tênues entre estados de ser, compartilhando aquelas horas silenciosas onde a noite encontra a terra e os mortos ainda caminham. Porque o cemitério São Jerônimo não é mal assombrado, não no sentido tradicional. Não há fantasmas vingativos, espíritos raivosos, entidades que querem machucar. Há apenas presença, existência continuada, consciência que persiste além do que entendemos como vida. E talvez isso seja mais perturbador que qualquer história de terror. A ideia de que a morte não é fim, não é descanso, não é paz. É apenas transição para outro tipo de existência, tão inexplicável quanto o que veio antes. Não sei se isso me consola ou me apavora. Ambos, talvez, ao mesmo tempo. O que sei é que quando meu tempo acabar, quando eu mesmo me tornar parte da Terra em algum cemitério qualquer, vou entender. Ou talvez não.
Talvez consciência após morte seja apenas confusão perpétua, incapacidade de compreender o que aconteceu, o que você se tornou. Talvez as figuras que eu vejo toda noite estejam tão perdidas quanto eu, apenas tentando entender sua própria existência, caminhando rotas familiares porque é tudo que sabem fazer. Essa ideia me enche de uma tristeza profunda. Não medo, não horror, apenas tristeza. Por elas, por mim, por todos nós, vivos e mortos, tentando encontrar sentido em existências que talvez não tenham sentido nenhum além do que criamos para nós mesmos. Mas mesmo tristeza é preferível a vazio. Mesmo confusão é preferível à não existência. Então talvez as figuras não sejam tão dignas de pena assim. Talvez elas tenham encontrado uma forma de continuar, de persistir, mesmo que seja apenas como sombras caminhando entre túmulos sob céu noturno. Tem algo de poético nisso, algo de quase bonito, de uma forma mórbida e melancólica. Eu costumava ter medo do escuro. Quando criança, dormia com luz acesa, precisava de claridade para me sentir seguro. Pensei que tinha superado isso ao crescer, que tinha me tornado racional demais para medos infantis. Mas agora percebo que o medo nunca foi realmente do escuro em si. Era do que o escuro poderia conter, do desconhecido, do que não podia ser visto. E acontece que esse medo era justificado. Há coisas no escuro, coisas que não podem ser totalmente vistas, totalmente compreendidas. Mas, curiosamente, saber disso não aumentou meu medo. De certa forma, diminuiu. Porque não é mais desconhecido. É conhecido como desconhecível, se isso faz sentido. É mistério reconhecido, aceito, e há certo tipo de paz nisso. A guarita tem uma janela pequena que dá para o setor antigo. Às vezes, durante minhas pausas, eu olho por ela. Fico ali, café na mão, apenas observando. Na maioria das vezes não vejo nada, apenas túmulos, árvores, escuridão. Mas às vezes, brevemente, fugazmente, vejo movimento, uma sombra mudando de posição, uma forma que não estava lá antes, um reflexo de algo na luz fraca dos postes distantes, e eu aceito. Não investigo, não tento confirmar, não me pergunto se estou realmente vendo ou apenas imaginando. Apenas aceito e continuo tomando meu café, continuando existindo no meu lado do véu enquanto elas existem no delas. Coexistência. É a melhor palavra que consigo encontrar para descrever o que desenvolvemos. Eu e as presenças do cemitério São Jerônimo. Não é amizade, não é compreensão mútua, não é paz completa. É apenas existência compartilhada, consciência recíproca, respeito tácito por limites que nenhum de nós entende completamente. Tem noites que são piores. Noites quando a presença fica mais forte, mais opressiva, quando sinto peso real no peito, dificuldade para respirar, quando cada sombra parece conter algo observando. Nessas noites, fico mais tempo na guarita, faço rondas mais rápidas, conto os minutos até o amanhecer. E tem noites que são quase agradáveis. Noites quando o ar está calmo, quando lua ilumina tudo com claridade gentil, quando os passos que ouço parecem mais companhia que ameaça. Nessas noites, às vezes me pego conversando baixinho enquanto ando, não necessariamente esperando resposta, apenas compartilhando palavras com qualquer coisa que esteja ouvindo. Falo sobre coisas bobas, o tempo, notícias que ouvi no rádio, memórias antigas que vêm à mente, nada profundo, nada importante, apenas conversa, do tipo que humanos fazem para preencher silêncio, para se sentir menos sozinhos. Nunca recebo resposta, pelo menos não em palavras, mas às vezes sinto mudança na atmosfera. Leveza sutil, como se minha presença, minha voz fossem notadas, talvez até apreciadas, ou talvez eu esteja apenas projetando humanidade em fenômenos que não têm nada de humano. Talvez eu esteja apenas tentando encontrar conexão onde não existe nenhuma, tentando dar sentido ao senseless. Mas se isso me ajuda a passar as noites, que mal há nisso?
Seu Antônio, o zelador diurno, morreu mês passado. Ataque cardíaco, súbito, sem aviso. Tinha 73 anos. Trabalhou no cemitério por quase 40. Conhecia cada centímetro daquele lugar, cada história, cada túmulo importante. O enterraram lá, é claro, no setor novo, próximo à entrada, onde costumam colocar funcionários e pessoas da comunidade. Fui ao funeral, vi a família chorando, ouvi as palavras vazias do pastor sobre descanso eterno e paz final. E agora me pergunto, seu Antônio está realmente descansando? Ou ele também caminha agora? Figura sem sombra entre túmulos, preso a rotinas que já não pode abandonar? Se eu esperar tempo suficiente, vou vê-lo fazendo suas rondas diurnas sob céu noturno, verificando túmulos com mãos que não podem mais segurar ferramentas? Não sei se essa ideia me conforta ou me apavora. Talvez ambos. Tem momentos durante as madrugadas mais longas quando questiono minha sanidade. Quando me pergunto se tudo isso não é apenas elaboração da minha mente, estresse acumulado, manifestando como alucinações. Solidão transformada em presença imaginária. Seria a explicação mais simples, mais racional. Mas então ouço os passos, claros, distintos, impossíveis de ignorar. Vejo as figuras, sólidas demais para serem truques de luz, persistentes demais para serem imaginação. Sinto a presença, real demais para ser projetação psicológica. E sei que não estou louco. Não mais do que qualquer pessoa ficaria após ser exposta a verdades que não deveria conhecer. O mundo é mais estranho do que admitimos, mais profundo que ensinamos, mais assustador que toleramos saber, mas também mais rico, mais complexo, mais cheio de mistério e significado que jamais esperamos. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos entender tudo. Talvez seja ok existir na incerteza, na dúvida, no espaço entre conhecimento e ignorância. Talvez isso seja o que significa ser humano, existir consciente de que há coisas além da nossa compreensão e continuar existindo mesmo assim. As figuras ainda caminham. Toda noite, sem falta, eu as ouço, sem a frequência de antes, mas ainda presentes. Ainda persistindo, ainda fazendo seja lá o que fazem, por quaisquer razões que tenham, e eu continuo trabalhando. Continuo fazendo minhas rondas, continuo mantendo o cemitério seguro e ordenado, continuo sendo a presença viva em lugar dominado por morte. Porque alguém precisa. E esse alguém, por razões que não entendo completamente, acabou sendo eu. Talvez eu tenha sido escolhido. Talvez seja apenas coincidência. Talvez não haja diferença entre essas duas coisas. O sol está nascendo enquanto escrevo isso. Fim de mais um turno, mais uma noite sobrevivida. Em poucas horas vou dormir, acordar no final da tarde, preparar para fazer tudo de novo. A mesma rotina, noite após noite, até que não possa mais. Até que meu corpo desista, ou minha mente quebre, ou algo mais permanente aconteça. E então, talvez, eu me torne uma das figuras, mais uma sombra caminhando entre túmulos, presa a rotinas que não pode abandonar, existindo em estado que não é vida nem morte, mas algo no meio. Seria tão ruim assim? Continuar existindo mesmo de forma diminuída, ter propósito mesmo sem compreensão? Fazer companhia para futuro zelador noturno que verá coisas que não deveria ver? Não sei. Mas sei que se isso acontecer, vou tentar ser gentil. Vou tentar não assustar demais. Vou caminhar silenciosamente. Vou manter distância respeitosa. Vou deixar claro através de ações que não há nada a temer. Apenas presença. Apenas existência continuada. Porque medo é resultado de não conhecimento. E se eu puder, quero poupar outros do tipo de terror que senti quando tudo começou. Do pânico de não entender, de achar que estava ficando louco, de sentir realidade se desfazendo ao redor. Quero ser presença reconfortante, companhia silenciosa, evidência de que há continuidade, que fim não é fim,
que consciência persiste de alguma forma. Talvez isso seja narcisismo, planejar meu próprio assombramento, mas me ajuda. Dá sentido para a experiência que, de outra forma, seria apenas trauma sem propósito. O cemitério São Jerônimo vai continuar existindo muito depois que eu partir. Vai receber novos mortos, vai ver novos zeladores, vai testemunhar gerações chegando e partindo. E através de tudo isso, as figuras vão continuar caminhando, silenciosas, perpétuas, misteriosas, e talvez, eventualmente, eu estarei entre elas. Não é o destino que imaginei quando aceitei esse emprego, mas há pior. Há muito pior que persistir como consciência atada a lugar que você conhece, fazendo o que sempre fez, cercado por outros como você. Pelo menos, não estarei sozinho. E no final, talvez seja isso que todos querem. Não necessariamente entender, não necessariamente paz, não necessariamente salvação ou transcendência, apenas não estar sozinho, apenas companhia, mesmo silenciosa, apenas presença, reconhecendo outra presença. Apenas isso. Meu turno terminou. Hora de ir para casa, trancar porta, tentar dormir algumas horas antes do próximo turno começar. Mas antes de ir, vou fazer mais uma ronda. Rápida. Apenas para verificar. Apenas para ver se estão lá. Apenas para não estar sozinho. Porque o silêncio não significa ausência. Significa espera. E eu aprendi a esperar com paciência.